Quero compartilhar uma história que meu avô, que descansa em paz, viveu há muitos anos. Ele costumava me contar essa história repetidamente, como os avós adoram fazer, e eu aguardo com carinho em minha memória. Isso aconteceu entre os anos de 1948 e 1949, durante a construção de um famoso estádio no Brasil. Embora não mencionemos o nome do estádio, vou relatar a história da maneira como meu avô costumava contá-la naquela época. Quando jovem, meu avô trabalhava na construção desse estádio. Ele tinha um amigo que supervisionava a obra e o recomendou para o trabalho. A equipe já conhecia a competência do meu avô, então ele permaneceu lá por um bom tempo, testemunhando coisas que eram difíceis de acreditar. Anos depois, quando o estádio foi concluído e as pessoas começaram a desfrutá-lo, a história que vou contar parecia quase inacreditável. O que teria acontecido se as pessoas soubessem? Talvez nada teria mudado. Desde o primeiro dia na obra, o amigo do meu avô lhe dizia, com grande seriedade, para ter muito cuidado. Haviam instruções rígidas de que a construção não poderia ser interrompida de forma alguma. Sabíamos quem eram os donos do estádio. Então, não podíamos nem pensar em atrasar o trabalho por qualquer motivo. No começo, meu avô não entendia completamente o que o seu amigo queria dizer com isso. Ele pensava que talvez estivesse se referindo a evitar conversas ociosas e se concentrar no trabalho, ou se precisássemos parar por algum motivo, deveríamos voltar imediatamente ao trabalho. Era um pouco confuso, mas seu amigo repetia constantemente para ele ficar em alerta. Os meses se passaram e eles continuaram a trabalhar arduamente, movimentando concreto, aço e outros materiais na construção do estádio. Muitas pessoas estavam envolvidas, algumas das quais eles nunca chegavam a conhecer, já que a obra era extensa demais. Eles não tinham conhecimento do que acontecia em outras partes do estádio, até que um dia um colega, um pedreiro, se aproximou deles enquanto estavam almoçando muqueca e tomando refrigerante. O colega estava visivelmente agitado e disse que do outro lado do estádio, um trabalhador havia caído e morrido no local. A queda não foi de uma grande altura, mas muitas barras de aço estavam soltas, o que resultou em uma tragédia. Essa notícia abalou profundamente todos durante o almoço. Eles fizeram uma breve pausa para rezar e refletir, questionando por que não haviam ouvido a chegada de uma ambulância. O colega explicou que o acidente havia ocorrido cerca de uma hora antes, então eles deveriam ter ouvido uma ambulância ou, no mínimo, esperavam que a obra fosse interrompida temporariamente. No entanto, nada disso aconteceu. A obra continuou como se nada tivesse ocorrido. Isso deixou todos intrigados e eles se perguntaram se as informações estavam corretas, se as autoridades haviam levado o corpo da vítima quando eles não estavam olhando. A área onde o acidente ocorreu estava vazia quando voltaram ao trabalho, o que parecia estranho, mas eles não queriam causar pânico, já que infelizmente acidentes acontecem em canteiros de obras. A situação ficou ainda mais estranha quando no dia seguinte eles souberam que esse não era o primeiro acidente. Outro colega se aproximou deles e revelou que 3 dias antes, outro trabalhador havia sofrido um acidente semelhante nas proximidades. Novamente, não houve ambulâncias ou interrupções na obra. Ninguém sabia ao certo o que estava acontecendo naquele lugar, e o clima na construção estava tenso. Meu avô e seus colegas estavam cada vez mais cautelosos, o que já era bastante, considerando a natureza perigosa do trabalho. No entanto, ninguém ousava questionar os supervisores sobre esses incidentes. 2 dias depois, um colega com quem meu avô tinha um bom relacionamento o abordou em particular. O colega estava claramente perturbado e disse: "Às vezes, quando estou lá em cima nas tábuas, sinto que alguém agarra meus pés. Isso já aconteceu várias vezes. Sinto uma mão segurando meu tornozelo e tentando me puxar para baixo. Eu me agarro a qualquer coisa e olho ao redor, mas não há ninguém ali. Além disso,
Nunca brincamos com isso. Não sei quem ou o que está fazendo isso, porque sempre que olho, não vejo ninguém. Parece que algo está tentando me derrubar. Meu avô tentou confortar o colega, sugerindo que o medo poderia estar afetando sua percepção, mas ele não tinha uma resposta definitiva. Os meses se passaram e a situação continuou a mesma. Eles ouviam falar de mais acidentes, mas nunca ouviam nada de incomum envolvendo supervisores. Ninguém ousava perguntar a eles sobre os incidentes. No entanto, um dia, meu avô finalmente teve a oportunidade de questionar seu amigo, que era um supervisor, sobre o que estava acontecendo na obra. Ele se aproximou do seu amigo e perguntou: "Ei, o que está acontecendo? Ouço falar de tantos acidentes, mas nunca vemos ninguém vindo para ajudar. Você sabe alguma coisa sobre isso?" O amigo respondeu com sinceridade: "Vou ser honesto com você. Eu não sei de nada disso. Ninguém me informa sobre esses incidentes. Só sei disso porque você e outros trabalhadores me contaram. Mas além disso, não recebo informações. Sei que esses acidentes ocorrem, mas não quero questionar os superiores. Eu te avisei para tomar cuidado. Parece que essas pessoas não vão parar por nada." Meu avô estava prestes a fazer mais uma pergunta, mas outros colegas chamaram seu amigo para lidar com uma questão urgente, e ele não teve a oportunidade de obter mais informações naquele momento. Nos meses seguintes, a situação permaneceu a mesma, com acidentes que pareciam inexplicáveis e assustadores. As conversas sobre o que estava acontecendo eram frequentes entre os trabalhadores, mas ninguém ousava confrontar os supervisores ou as autoridades da obra. Então um dia, um colega chegou ao canteiro de obras, visivelmente perturbado e com medo. Ele mal conseguia falar, mas finalmente compartilhou sua experiência. Ele tinha testemunhado algo horrível enquanto trabalhava perto de um dos poços onde estavam despejando material para construir algo, talvez jardins. Ele relatou que alguém intencionalmente derramou uma mistura sobre um trabalhador. O colega estava claramente traumatizado e contou que havia tentado ajudar o homem, que gritava por socorro enquanto a mistura o cobria. Mas os supervisores pareciam estar cientes do que estava acontecendo e não pararam o despejo da mistura. Essa história deixou todos em pânico. Eles perguntaram ao colega se ele poderia ter se enganado, mas ele estava certo de que havia testemunhado um ato cruel. Além disso, ele disse que um dos supervisores o ameaçou, dizendo que o mataria se ele contasse a alguém o que viu. O colega decidiu que não voltaria ao trabalho naquele local e pediu aos outros para não revelarem sua identidade, pois havia sido ameaçado com represálias caso alguém perguntasse por ele. As tragédias continuaram a ocorrer e a atmosfera no canteiro de obras estava cada vez mais tensa. Com o tempo, muitos grupos de trabalhadores foram dissolvidos e novos trabalhadores foram trazidos para substituí-los. Meu avô continuou trabalhando por mais alguns meses, mas finalmente deixou o local na metade do ano de 1949. Seu amigo, que era supervisor, também decidiu se transferir para outro local de trabalho, onde esperava evitar qualquer incidente. Sempre que meu avô compartilhava essa história, ele costumava refletir sobre como as pessoas aproveitam os estádios sem pensar nas vidas que podem ter sido perdidas durante a construção do estádio. Esses acidentes, que inicialmente pareciam trágicos, levantaram questões profundas e provocaram reflexões sobre as complexidades do processo de construção, onde interesses obscuros podem estar em jogo. O que você achou dessa história? Deixa aí nos comentários. Ao longo da minha vida, sempre vivi nesse lugar. Embora a maior parte da minha família esteja no Brasil, conheço muitas das tradições e crenças de lá. Uma coisa que me surpreendeu aqui nos Estados Unidos é algo que eles também compartilham, mas que raramente é mencionado. Permita-me contar uma história para vocês. Eu sou dono de um pequeno negócio de construção. Quando alguém precisa dos meus serviços,
Reúno uma equipe confiável para realizar os trabalhos. Lidamos com diversos tipos de projetos e interagimos com pessoas de todas as origens. Certa vez, estávamos trabalhando na construção de um edifício religioso muito peculiar, do qual não vou revelar a religião para evitar preconceitos. Contudo, o que mais me chamou a atenção foi o comportamento do supervisor da obra. Estávamos prestes a iniciar a construção dos pilares principais que sustentariam o templo, quando eu vi o supervisor colocar um relógio de ouro sobre uma das bases do pilar. Logo em seguida, ele fez o mesmo com uma pulseira de prata em outra base. Ele repetiu esse padrão quando os trabalhadores estavam almoçando em outra parte do local. Decidi abordá-lo e perguntar o motivo de suas ações. Ele pareceu surpreso, como se tivesse sido pego fazendo algo errado, e explicou de uma forma nervosa que se tratava de uma tradição, algo relacionado a deixar uma marca. Insisti para que ele retirasse os objetos, argumentando que poderiam ser culpados caso algo desse errado ou se suspeitasse que meus trabalhadores estavam cometendo algum erro. Continuei pressionando a removê-los, até que finalmente ele disse em voz baixa: "Senhor, vou compartilhar algo com você. Acredite ou não, não faz diferença, mas faço isso porque, bem, o arquiteto, ele não conseguiu terminar a frase e parecia bastante nervoso. Prosseguiu dizendo que o arquiteto tinha feito pessoas desaparecerem e as havia colocado nos pilares. Trabalho com ele há mais de 25 anos e testemunhei muitos comportamentos estranhos ao longo desse tempo. Consultei um especialista que me aconselhou a fazer algumas oferendas desse tipo se quisesse acabar com essa prática. Eu sei que isso pode parecer incrível e absurdo, mas era o que o arquiteto estava fazendo. Eu o chamo de arquiteto porque ele é muito respeitado por aqui, altamente requisitado, mas de alguma forma, suspeito que ele tenha mantido o seu sucesso através dessas ações. Não estou justificando o seu ato. Eu sei que isso é algo terrível, mas muitas pessoas influentes acabam trilhando esse caminho." Trabalhei por um tempo como assistente de supervisão em uma construção. Era um grande prédio que estava sendo construído para abrigar alguns escritórios, tanto da empresa que estava construindo quanto para aluguel. Eu não ia todos os dias. Às vezes, me mandavam para outras obras menores na região, mas naquela época, essa era a maior obra que eu visitava com frequência. Certo dia, o senhor para quem eu trabalhava, como assistente de supervisão, me ligou à tarde. Era quase à noite, me pedindo um favor. Como eu não estava ocupado naquele momento, concordei em ajudar e prometi ligar para ele assim que eu terminasse. Na verdade, não me lembro exatamente qual era o favor que ele estava pedindo naquele momento. Não sei se era para verificar se havia algum material que não tinha sido usado durante o dia ou algo do tipo. Cheguei ao local por volta das 6 horas da noite, quando já estava quase escuro, mas não era muito tarde. Fui recebido pelo zelador, um senhor muito gentil, que eu conhecia das vezes anteriores em que eu estive lá. Ele me acompanhou até o local e fomos até o estacionamento dos fundos. Fiz o levantamento do material que ainda não havia sido utilizado e liguei para o meu chefe para informá-lo de que estava tudo em ordem com o que ele havia pedido. No entanto, não me lembro exatamente do que ele havia solicitado naquele momento. Talvez fosse sobre o transporte de algum material naquela tarde que ainda não haviam utilizado, ou algo do tipo. Depois de terminar a ligação, comecei a andar pelo estacionamento. No meio da escuridão da construção, comecei a ouvir um som estranho. Fui em diferentes partes do estacionamento, tentando descobrir de onde vinha o som, porque era realmente peculiar. A princípio, não queria acreditar que aquele som era soluços como alguém chorando. Não queria acreditar porque, para ser honesto, estava com muito medo. Não havia motivo para alguém estar ali chorando, especialmente com o zelador ao meu lado. Ao redor da construção,
Havia apenas um terreno vago de um lado e do outro lado, um poço de gasolina separado por uma pequena área de mata. Não deveria haver ninguém ali, muito menos alguém chorando. Lembro-me de ter perguntado ao Senhor se ele também estava ouvindo aquele som, mas ele mudou de assunto e pediu para eu verificar outra coisa, provavelmente relacionada ao material que ainda não haviam transportado para outro lugar. Foi quando comecei a suspeitar que ele estava escondendo algo. Talvez tivesse permitido que alguém entrasse na área, e eu me aproximei de uma parede de onde acreditava que o som estava vindo. Quando me aproximei de uma parede espessa que separava o estacionamento da entrada do prédio, confirmei que eram, de fato, soluços e gemidos suaves, como os de um jovem homem. Passei várias vezes pelo local, tentando identificar a origem do som, mas não havia entrada visível. Então, percebi que os sons vinham de dentro da parede. Posso dizer que não era um grito de socorro, não era alguém pedindo ajuda, eram lamentos de tristeza. Já ouviu quando alguém está conversando do outro lado de uma parede e você está do lado de fora? Era exatamente assim que soava. E claro, o medo que eu estava sentindo aumentou consideravelmente. Não podia ser real aquilo que eu estava ouvindo. O zelador me viu encostado na parede, ouvindo aqueles sons, e sem que eu percebesse, ele tocou no meu ombro. Eu dei um pulo de susto com um toque. Ele olhou para mim com tristeza nos olhos e disse em voz baixa: "Venha, meu amigo, deixa-os aí, porque, mais cedo ou mais tarde, eles vão te deixar em paz." Afastei-me da parede, fiz o sinal da cruz e agradeci ao Senhor, sem fazer mais perguntas. Entendi que o que eu estava ouvindo não era deste mundo.